No mangá de Kagurabachi existe um vilão que age como um paralelo central para o protagonista, sendo um dos principais focos da obra na hora de se discutir uma das mensagens principais do mangá. Porém, por incrível que pareça, apesar da sua importância narrativa e simbólica para a obra, ele é um dos personagens mais subestimados pelo público, que não o compreendem por completo. Bom, eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Hiruhiko. Hiruhiko é introduzido na obra no arco dos Portadores das Espadas, onde ele é o membro do Hishaku responsável por ir atrás de Uruha, sendo o culpado pelas mortes dos seus aliados, os guardas do Kamunabi que o protegiam. Esse primeiro momento do Hiruhiko na obra é importante porque ele estabelece alguns comportamentos do personagem, conceitos importantes e que com o passar do mangá vão ficando cada vez mais claros. O Hiruhiko se demonstra ser alguém sádico e que dá pouco valor à vida, não se importando em matar para cumprir o seu objetivo e inclusive ficando animado com a ideia de finalmente poder agir para matar os portadores das espadas. Esse tipo de pensamento acaba gerando um contraste forte com outros dois elementos centrais do personagem. O primeiro, ele é alguém muito infantil. Isso é retratado de muitas formas, como por exemplo cenas onde ele se mostra um mau perdedor e principalmente o seu arco de aprendizado, algo que a gente vai falar mais daqui a pouco. Além disso, o Hiruhiko, por incrível que pareça, também demonstra ser um estrategista tático e lógico bem habilidoso, com ele tendo diversas cenas onde é possível ver ele armando planos complexos ou estratégias variadas para conseguir lidar com as adversidades. Um bom exemplo, e que ele usa bastante, são cenas onde ele enrola os adversários conversando com eles para ganhar tempo, até que alguma situação vantajosa aconteça para ele. O contraste de todos esses elementos no personagem torna ele muito interessante. O Hiruhiko acaba agindo como um ponto caótico na narrativa, sendo esse um dos principais aspectos que fazem ele ser um bom vilão, além de, claro, os paralelos com o Chihiro. Na primeira luta entre os dois personagens, o Chihiro fica para trás e enfrenta o Hiruhiko enquanto o Hakuri foge com o Uruha. Quando encurralado pelo Chihiro, o Hiruhiko começa a conversar com ele, e aqui nós temos algumas coisas interessantes a comentar. O paralelo entre os dois personagens que é fundamentado na base dos dois serem assassinos, porém com motivos bem diferentes. Enquanto o Chihiro matava pessoas ruins para conseguir recuperar as espadas mágicas, vingar o seu pai e proteger os mais fracos, o Hiruhiko matava quem fosse necessário para que ele continuasse vivendo. Se aparecesse algum obstáculo na frente dele ou de algo que ele queria fazer, ele simplesmente tenta remover esse obstáculo do caminho. Os dois são parecidos, mas fundamentalmente bem diferentes, sendo essa diferença um ponto que o Hiruhiko simplesmente não conseguia ver. Além disso, há uma questão óbvia que é inclusive falada dentro da obra. Os dois possuem a mesma idade. Por isso é interessante observar o contraste entre os dois, com ambos sendo indivíduos que foram moldados por ambientes completamente diferentes e por isso existe essa diferença de personalidade e ideal, embora no fim o resultado final das ações dos dois vá para o mesmo caminho, a morte. A batalha entre eles tem muito significado para se explorar, com inicialmente o Hiruhiko se interessando em lutar não apenas para matar o Chihiro, mas sim por também querer se tornar amigo dele. A percepção de amizade do Hiruhiko é bem distorcida, assim como a percepção dele sobre a maioria das coisas, quase tudo na verdade. A gente não sabe exatamente o porquê ele é assim, mas ao que tudo indica, isso se deve pelo fato dele ter sido exposto à violência e à morte muito cedo. Ele nunca foi a uma escola, nunca teve amigos ou contato com outras pessoas, então para ele tudo isso é muito novo. O interesse que ele cria no Chihiro vem justamente dele encontrar outro assassino da idade dele, alguém que ele imaginava que fosse como ele, que entendesse ele de verdade. Isso é inclusive deixado claro durante toda a batalha, com Hiruhiko falando frequentemente sobre como ele e Chihiro eram iguais, e sobre como eles deveriam ser amigos por causa disso. A virada que existe nessa cena vem justamente quando o Chihiro nega o pensamento de Hiruhiko. Eles não são iguais, estão longe de ser. Eu vou me aprofundar mais nisso no meu vídeo do Chihiro, até porque essa cena também é muito importante no desenvolvimento dele. Então por aqui vamos focar só no Hiruhiko e como essa cena afeta ele. Ao ver o Chihiro tomando os ataques de propósito para salvar as pessoas do teatro e negar a sua igualdade com ele, o Hiruhiko sente apenas confusão, sem um fio de raiva ou tristeza. Ele parece genuinamente confuso sobre as falas do Chihiro, demonstrando mais uma vez como ele tem dificuldade em entender conceitos tão simples quanto esses que passavam na mente do Chihiro nesse momento. Esse é o fator principal que difere Hiruhiko de Chihiro: a
empatia. Durante muitos momentos na obra, Hirohiko demonstra uma falta extrema de empatia, não necessariamente a rejeitando, mas não a compreendendo. De uma cena, inclusive, ele afirma não entender exatamente por que uma pessoa se sacrificaria para salvar a vida de outra, dizendo que isso era simplesmente algo chato ou desinteressante. Isso é um dos aspectos mais importantes para o personagem, e que eu vou trazer novamente aqui no vídeo mais tarde, mas só para vocês já terem como base, mantenham algo em mente. Um dos fatos mais importantes sobre o personagem do Hirohiko é o desapego. Ele é uma pessoa que não se importa muito com a maioria das coisas, com muitas cenas sendo momentos onde o Hirohiko não necessariamente odeia algo, mas sim não se importa com aquilo. As suas ações na maioria das vezes não são motivadas por ódio ou sede de sangue, mas sim pela falta de importância que ele dá para as coisas à sua volta. Se algo não importa, então você não hesita em destruir esse algo. Simples assim. Quando o Chihiro derrota o Hirohiko nesse momento, nós temos um momento que quebra justamente esse pensamento, onde o Hirohiko entende que ele e o Chihiro eram realmente diferentes. Porém, ao invés de ficar com raiva, ele simplesmente aceita a realidade e diz que se eles são diferentes, é exatamente por isso que eles devem ser amigos e destruírem um ao outro. Esse pensamento vem justamente da necessidade que o Hirohiko sentia de ter algum tipo de laço, mesmo que inconscientemente, com ele encontrando isso no Chihiro. Justamente o primeiro reflexo que ele viu de si mesmo. Eu gosto muito de como o autor trabalha aqui justamente por isso. Quando obras assim demonstram espelhos e paralelos do protagonista, é meio óbvio imaginar que a situação de encontro extremo entre os dois lados ocasionaria algum tipo de mudança brusca ao protagonista, algo semelhante à relação Itadori e Mahito em Jujutsu Kaisen. Não à toa, muitos fãs de Kagurabachi conseguem ver as semelhanças entre o Mahito e o Hirohiko, com os dois representando essencialmente o mesmo arquétipo de personagem. Porém, o que Kagurabachi faz aqui é diferente. É colocar o vilão dessa situação sendo mudado pelo protagonista, não o contrário. Quando o Hirohiko tenta fazer o Chihiro ceder a sua visão de mundo, é ele quem acaba tendo parte da sua visão mudada pelo Chihiro, o que gera uma situação bem interessante, onde o próprio Hirohiko se demonstra bravo com a ideia do Chihiro morrer antes de ter uma luta até a morte com ele, justamente demonstrando o quanto o encontro extremo dos dois mudou o Hirohiko mais do que o próprio Chihiro. O Hirohiko queria lutar com o Chihiro e o destruir em uma batalha, afinal, eles eram amigos. E esse pensamento culmina nos acontecimentos no hotel, onde Iori estava sendo levada para ser protegida e o Hishako estava indo para matá-la. O Hirohiko, sendo agora o portador da Kumeyuri, uma espada mágica, vai junto de outros dois membros do Hishako na intenção de vencer Chihiro e matar a Iori. E aqui nós temos o que na minha visão são as melhores cenas do Hirohiko na obra até o momento. Usar magia no hotel era proibido, e sacar uma espada mágica naquele contexto significa morte imediata. O Samura estava de olho nos portadores e era rápido o suficiente para matar qualquer um deles antes deles sequer revidarem. Por isso, usar a Kumeyuri também estava fora de questão. O Hirohiko então simplesmente rouba uma das katanas de um dos guardas do hotel e a utiliza para lutar. Antes das lutas em si começarem, os personagens próximos a ele naquele momento destacam algumas coisas sobre isso. O Hirohiko não é um bom espadachim. Ele tem uma pegada meio fraca na espada, a sua postura não é a que se espera de um espadachim e, acima disso tudo, durante o seu treinamento ele não demonstrou pegar a parte técnica da maioria dos estilos de espada com muita precisão. Porém, assim que a situação exigiu que ele lutasse, nada daquilo parecia importar. O Hirohiko subitamente dominou a espada, conseguindo arrancar o braço do gerente do hotel, o homem mais forte ali, facilmente. O estilo de luta do Hirohiko é errático e confuso, com ele trocando a espada de mão diversas vezes durante os ataques, mudando a espada de uma pegada comum para uma invertida, passando a espada por detrás das costas, não tendo sequer um padrão ou uma forma de prever como seus ataques funcionam. O estilo de luta de alguém reflete em partes a sua natureza. E quando questionado do porquê seu estilo de luta é assim, o Hirohiko responde que esse papo de estilos de espada e ter um mestre específico não significa nada realmente. Ele era um discípulo da liberdade, e por isso em uma batalha poderia fazer o que quisesse. E assim ele fez. Seguiu por todos os andares do hotel, executando todos os que encontrava pelo caminho, até dar de cara com o Chihiro. A batalha entre os dois começa, e antes da gente ir para a parte narrativa dessa luta, existe uma coisa aqui que é impossível da gente passar sem comentar.
essa luta tem uma coreografia simplesmente insana. A forma como eles vão lutando, entrando e saindo dos elevadores do hotel, o estilo de luta dos dois contrastando, o Hiruhiko com essa liberdade caótica, movendo a lâmina de formas meio aleatórias, enquanto o Chihiro vai focalizando para tentar dominar o estilo da pureza branca, é o que torna essa luta tão legal para mim. Talvez seja a minha favorita da obra, mas eu não tenho tanta certeza. Ela é inegavelmente uma luta boa demais, com o golpe final sendo inclusive uma das melhores cenas do mangá, com toda a questão do Hiruhiko absorvendo o conhecimento do estilo da pureza branca só por intuição e instinto, para rivalizar com o avanço natural que o Chihiro teve. O autor definitivamente faz ótimas lutas de espada, e não é só aqui que isso fica claro. Mas saindo um pouco disso, essa luta tem um elemento que adiciona uma camada extra ao paralelo de Chihiro e Hiruhiko. Algo que poucas pessoas comentam é que essa batalha torna essa relação um paralelo triplo. Isso porque Iori também faz parte desse pensamento. Quando se observa Iori, é possível perceber ela como um espelho do que Chihiro e Hiruhiko poderiam ter virado se tivessem vivido vidas normais. Ela é uma pessoa que rejeita a violência, que não gosta de lutar, não gosta de matar e faz isso para autodefesa e defesa dos que são importantes para ela. Chihiro e Hiruhiko são essencialmente muito parecidos nesses aspectos. A diferença é que o Chihiro foi banhado pela violência, mas continuou agindo como a Iori, e o Hiruhiko não. Ao fim da luta, Hiruhiko é derrotado pelo ataque de Chihiro, não vendo outra opção além de sacar Akumi Yuri, atraindo Samura para o campo de batalha e começando uma batalha de 3 frentes, onde o tema central para o Hiruhiko nessa batalha finalmente é trazido à tona: a liberdade. Ao sacar Akumi Yuri, o Hiruhiko imediatamente executa uma de suas habilidades, o banquete, a capacidade de gerar ilusões e causar confusão àqueles afetados pela habilidade. O Hiruhiko usa isso com extrema habilidade, conseguindo não só escapar da aparição imediata do Samura, como confundir a percepção de todos no hotel, os fazendo ficar desnorteados. O Chihiro menciona, inclusive, que isso é uma capacidade muito impressionante para alguém que acabou de usar uma Yutou pela primeira vez, muito provavelmente pelo instinto do Hiruhiko ser tão afiado quanto ele é. Em seguida, no chão, o Hiruhiko e a Toto conversam por um momento, onde o comportamento infantil dele é trazido à tona novamente. A estratégia mais lógica aqui seria obviamente fugir. Com a Akumi Yuri em mãos, criar uma ilusão ou uma confusão seria mais do que o suficiente para os dois conseguirem escapar, porém não era isso que o Hiruhiko queria. Ele se vira e pede para que a Toto deixasse ele lutar só mais uma vez, algo que a própria Toto percebe que ele fala quase como uma criança que não queria parar de brincar de uma brincadeira que gosta. E isso diz muito sobre o Hiruhiko. Para alguém desapegado, alguém com dificuldade em se conectar com qualquer coisa, ter um único momento onde ele de fato está se dedicando e decidido a dar tudo de si é algo que foge aos padrões. A relação dele com o Chihiro foi o que o inspirou e deu motivação para ele fazer isso. E pensando nisso, ele parte pro ataque. O Hiruhiko saca novamente sua espada, dessa vez usando Yu, um poder capaz de controlar e manipular objetos próximos à sua vontade. A maneira como o Hiruhiko usa isso, porém, foge do habitual, porém demonstra novamente mais aspectos do personagem dele. Ele usa a habilidade para manipular os corpos mortos ao redor e dentro do hotel, os fazendo se moverem e atacarem os seus adversários, mostrando novamente como ele é alguém com pouquíssimo tato e quase nenhuma ética, sendo capaz de literalmente objetificar aqueles mortos apenas porque seria útil para ele. Enquanto os corpos seguem os alvos do Hiruhiko, ele começa a até mesmo manipular parte da estrutura do hotel, tornando aquele local essencialmente um território controlado por ele. Com a situação se complicando mais para o Chihiro e o Samura, o Hiruhiko finalmente declara em voz alta: "Eu sou o único homem livre que existe." Mas o que exatamente essa frase significa? Nessa luta nós temos 3 personagens que passam por dilemas diferentes e que se entrelaçam e se resolvem nesse momento. Chihiro carrega em si o fardo de vingar o seu pai e recuperar as espadas mágicas, além de agir em prol da proteção dos fracos. Samura age em prol de matar os portadores para garantir a segurança da sua filha Iori e de todos os inocentes que poderiam sofrer por isso, assumindo um papel de mártir. Quando se observa a obra em si, é possível perceber que Kagurabate fala muito sobre fardos, carregar um peso, alguma responsabilidade ou assumir um papel maior do que si em prol de um ideal ou causa. Frente a esses aspectos,
essas pessoas não são livres. Elas estão amarradas a essas questões. Hiruhiko não. Ele é, portanto, narrativamente e simbolicamente, o único homem livre que existe. Mas isso é realmente verdade? A sequência de acontecimentos a seguir é justamente o que responde essa pergunta. Mesmo sendo o alvo dos corpos do Yu, Samura se reergue graças ao Suzaku, sua habilidade suprema. Enquanto pensa em um plano, Hiruhiko percebe algo. A Komeyuri era sem dúvidas a pior espada para ele. Poder manejar um objeto com perfeição exige que você o aprecie, o use com frequência, o entenda. O Hiruhiko não pode fazer nada disso. Ele não consegue se importar com nada o suficiente para que isso seja possível. O desapego extremo dele é o seu maior obstáculo. E frente a essa situação, no entanto, o Hiruhiko resolve transformar a sua fraqueza em uma força. Usando agora outra linha de pensamento quando executa o Yu, Hiruhiko muda a natureza da sua habilidade. Controlar objetos com maestria não era possível para alguém da natureza dele. Era contra o que ele pensava do mundo. Mas destruí-los, isso sim seria possível. Nós somos inclusive nesse momento apresentados a um flashback muito breve do Hiruhiko, mostrando o momento onde ele matou alguém pela primeira vez, quando era apenas uma criança muito pequena. Para ele, isso sempre foi natural. O Hiruhiko não mata porque gosta ou porque sente vontade. Ele simplesmente mata porque para ele nenhuma vida importa, ao ponto de que a morte não tem nenhum significado. Ele tenta imediatamente destruir o hotel inteiro, em um último ato de determinação, algo que foi completamente em vão. Samura o para facilmente, não só cortando o braço dele e tomando a Komeyuri, como também reconstruindo o hotel inteiro, usando o Suzaku. As ações de Hiruhiko não significaram nada. A presença dele foi insignificante. Mas afinal, o porquê isso aconteceu? Ele era o mais livre, o que menos tinha a perder na batalha. Era tão determinado quanto os outros dois, então o que o fez ser o primeiro a cair entre os três? A resposta é simples. Ele não era livre de verdade. Hiruhiko, sem perceber, criou sim algo que o motivava, algo que o fazia querer ficar mais forte, se superar. Ele se amarrou a uma coisa, a sua relação com Chihiro. Essa fixação, esse espelho que ele viu quando olhou para o Chihiro, fez com que ele se desligasse da principal característica que o tornava tão forte, a sua liberdade. Essa é uma cena muito melancólica e que, quando se observa com os olhos do Hiruhiko, se torna muito possível de sentir o que ele sentiu. Hiruhiko não chora de frustração pela derrota. Ele chora por sentir que não era importante para aquela situação, ao ver que nos olhos do Chihiro não existia nada. O Chihiro não sentia nada por ele, nem mesmo ódio. Todas as ações do Hiruhiko tinham sido em vão e ele tinha sido derrotado em segundos, sendo então a última vez que a gente viu o personagem na obra até agora. Na data que eu tô gravando esse vídeo, dia 22 de maio de 2026, essa foi a última aparição do Hiruhiko. Mas é claro que ele com certeza vai aparecer de novo na obra e com certeza vai ter recuperado o braço, até porque ele já tinha perdido o braço antes e recuperou o braço, então com certeza ele consegue recuperar de novo. A questão trazida aqui não é essa. A questão é, o Hiruhiko é um personagem que eu tenho muita curiosidade para saber o que ele vai virar no decorrer da obra. Ele é um personagem que tem um desenvolvimento muito interessante e é muito legal acompanhar a trajetória dele. Por que eu falei no começo do vídeo que ele é um personagem subestimado? Porque as pessoas geralmente não olham muito pro Hiruhiko na hora de falar sobre melhores vilões ou antagonistas de Kagurabachi, com ele sendo inclusive sofrendo muito frente ao público que subestima ele, chamando ele de fraco porque ele perde todas as lutas na obra, né? Todas as lutas relevantes do personagem ele é derrotado. Mas essas derrotas do Hiruhiko têm significado. Ele não perde porque ele é mais fraco do que o adversário dele. Ele perde porque ele perde o foco. As derrotas que ele sofre dentro da obra são todas pro Chihiro, justamente porque o Chihiro é a única pessoa que desperta essa coisa nele, faz ele se desprender do que torna ele forte, que é a liberdade. Quando ele perde isso, ele acaba sendo derrotado muito rapidamente. Todas as vezes que ele foi derrotado na obra foi exatamente dessa maneira. E esse é um aspecto muito importante que as pessoas geralmente fecham os olhos para ver. Os pensamentos do Hiruhiko são algo com um caráter muito complexo. É uma coisa que foge até ao padrão de outros personagens, porque o Hiruhiko não é uma pessoa normal.
Ele é uma pessoa que pensa de uma forma muito diferente justamente pela essa exposição à violência que ele teve. Por isso, é um personagem muito interessante de se analisar e muito interessante de se ver em ação. Fora que a maioria das cenas dele são muito legais de se acompanhar. Então, é um personagem que eu espero muito pra ver o que mais ele vai fazer na obra. Esse vídeo aqui com certeza vai ter uma parte 2 eventualmente. Mas além disso, um último aspecto que eu queria falar sobre é, bom, o que eu espero do Hiruhiko no futuro da obra é que ele cresça, que ele consiga superar essa capacidade e atingir essa liberdade plena que ele pensa que tem, talvez algo a ver com a terceira habilidade da Kumeyuri, que por sinal eu acredito que ele vai recuperar. Eu acho que o Hiruhiko vai acabar sendo o portador definitivo da Kumeyuri na obra. E é claro, com um aspecto interessante, é que o Hiruhiko ter a mesma idade do Chihiro abre a possibilidade para uma coisa interessante. Talvez os pais do Hiruhiko tenham sido relevantes na Guerra de Seitei de alguma forma. Talvez eles tenham algum passado relevante para ser explorado dentro da obra. Eu pessoalmente não me surpreenderia se isso acabasse sendo revelado como algo importante no arco do flashback atual, já que o Hiruhiko com certeza vai ser um personagem importante para o futuro de Kagurabachi, e com certeza, até a data que eu tô gravando esse vídeo, ao fim da parte 1 da obra, ele é um dos melhores personagens e antagonistas que o mangá poderia ter. Mas bem, o vídeo foi isso. Comenta o que vocês acharam, deixa o like, se inscreve, até o próximo vídeo e falou!